Olá, meus amigos, meus irmãos, queridos seguidores. Eu venho falando para vocês em alguns vídeos sobre os 3 inimigos que nós temos que vencer como cristãos e servos de Deus: o mundo, a carne e o diabo. Então já falei do mundo e hoje eu vou falar da carne. Vencendo a sua natureza pecaminosa. Todos nós temos essa natureza, nascemos com ela, né? Desejos corruptos, eles continuam em você depois da conversão, sendo seu inimigo, né? Porque a inclinação da carne é pecado, é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Nós temos que vencer. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Essa é uma estratégia para você vencer a sua carne, seu desejo pecaminoso. Andando no Espírito, né? Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis os desejos, a concupiscência da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Palavra de Paulo. Isso implica num esforço nosso diário, né, para obedecer. E tem um esforço diário, contrário para que a gente não obedeça. Mas o crucificar a carne é um trabalho, um exercício nosso, diário. Quando você crucifica a carne, o fruto do Espírito começa a crescer em você e você começa a ter força, resistência espiritual, graça de Deus, porque também o crucificar a carne, ele começa com entendimento, porque nenhum homem é capaz de crucificar a carne se não for pelo Espírito de Deus, se não for pelo processo maravilhoso da regeneração, se não for o deixar entrar a palavra na mente, no coração. É assim que nós vamos todo dia crucificando a nossa natureza pecaminosa. Então, pense sobre isso, peça ao Espírito Santo para te orientar. Não dá para ser um cristão e continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas práticas antigas, não dá. Porque você renova a sua mente pela palavra de Deus, né? E o outro inimigo que nós temos que vencer, olha, ele vai dizer assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse verbo andar fala de uma ação contínua. Enquanto você estiver vivendo, você precisa estar andando no Espírito. Andar no Espírito é ouvir o Espírito, é ouvir a palavra, é se apossar dos mandamentos de Deus em obediência. É isso que vai renovando a nossa mente para as coisas espirituais e vai tirando esse domínio pecaminoso que a carne tem sobre todo homem que não recebeu a palavra de Deus. É esse processo maravilhoso de justificação, de santificação, né? O crucificar a carne não é nada mais, nada menos do que o processo de santificação. No dia que nós cremos em Jesus e aceitamos o sacrifício da cruz, nós fomos justificados. Só que a segunda etapa é a santificação, né? Uma vez justificado, você está apto, você está pronto, você está no caminho para iniciar o processo de santificação, que ele dura a nossa vida inteira, a nossa vida toda, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Só o dia que nós tivermos esse corpo transformado num corpo glorioso, igual ao corpo de Jesus quando ele ressuscita, aí sim, você findou o seu processo de santificação, porque aí seu corpo não corrompe mais, não será mais passivo de corrupção, de pecado, de concupiscência, nada disso, de desejos ruins, nada. Porque aí nesse corpo glorioso, com o espírito renovado, com a alma como nós já como Jesus, né?
aí nós não teremos mais esse problema. Mas enquanto nós estivermos aqui, a nossa carne, a nossa natureza caída, ela é um grande inimigo que nós temos que vencer. E olha, eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus, cheias de dons, usadas por Deus, mas que não aprenderam ainda a vencer a carne. Porque o dom, ele é um presente. O dom Deus dá para nós, pela graça, pela bondade e a misericórdia. E eu vejo pessoas que, mesmo tendo dons, não desenvolveram ainda o fruto. Porque no processo de santificação nós vamos desenvolver as qualidades e as características do fruto do Espírito. E o fruto é onde está o nosso caráter, nossos valores, nossos hábitos, nossa moral. É o fruto que vai fazer com que você intensifique o processo de santificação, que mostre que você está num processo de santificação. E processo de santificação, por que é um processo? Não há nenhum homem que nunca peca, mesmo depois de ter Jesus, né? Nós pecamos por pensamentos, às vezes por palavras, às vezes por intenções, né? E às vezes por comportamento mesmo, né? Nós estamos sujeitos ao pecado, só que depois do processo, no processo de santificação, nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Porque sem esse processo nós estamos dominados pelo pecado. Depois que você recebe Jesus, a cruz, o poder da ressurreição, o poder do sangue, o Espírito Santo e a palavra, você sai do domínio do pecado. É uma coisa que eu sempre digo é que o pecado para um cristão convertido que busca a santificação, ele é um acidente de percurso. Podemos pecar, estamos sujeitos, mas não vivemos sob a prática do pecado. Tá? De hábitos, de coisas que já tem que ser deixada para trás. Então, vença você mesmo, vença a sua natureza caída, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique com esse vídeo, passe para alguém, se inscreva no canal. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida nesse processo maravilhoso de santificação.